O assassinato da juíza Glauciane Chaves de Mello chocou os magistrados de todo o país. Ela foi morta a tiros pelo ex-marido dentro do fórum onde trabalhava na comarca de Alto Taquari, que fica no sul de Cuiabá, no dia 7 de junho, para falar sobre a valorização da magistratura e a defesa das prerrogativas da categoria. O nosso entrevistado é o presidente do MB, Nelson Calandra. Magistrado há 32 anos, ele é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor Calandra, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Eu que agradeço a você que está sintonizado conosco, o abraço da magistratura brasileira e a gratidão pela solidariedade que recebemos com esse infeliz episódio do assassinato da nossa colega Glauciane Chaves de Mello. Um assassinato covarde, 4 tiros pelas costas dentro do fórum da cidade de Alto Taquari, no Mato Grosso, uma colega que pagava inclusive pensão ao ex-marido, que sustentava até os filhos que não eram dela, e por um atentado covarde, motivado por ciúme, e aí está, nós falamos tanto do femicídio, que é o ataque à mulher em razão da sua condição feminina, por um motivo abjeto como esse, o ciúme, acaba provocando uma perda tão dolorosa para todos nós. Então, doutor Calandra, em menos de 2 anos, a magistratura brasileira perdeu mais uma magistrada. Em 2011, foi a juíza de Niterói, Patrícia Acioli, e agora a juíza Glauciane. A MB acompanhou toda essa tragédia, não é mesmo? Eu queria, inclusive, apelar à população brasileira. O juiz brasileiro, ele trabalha com leis da década de 40, leis que hoje não reprimem adequadamente a violência cometida e principalmente os crimes de morte. Nós chegamos a legislação brasileira chama de homicídio simples o crime de morte e dá uma pena de 6 a 12 anos. Nós temos que mudar imediatamente essa realidade triste, porque enquanto a população não tiver a sua segurança garantida por uma lei atual, por uma lei que reprima de modo severo esse tipo de atentado cometido dentro de um fórum onde as pessoas devem ter segurança e paz, nós estaremos ainda sedentos e famintos de justiça. E eu que estive na missa de 7º dia da minha colega queridíssima Glauciane, pude abraçar Dona Maria de Lourdes, a sua irmã, seus familiares, e ver qual a dor que se abate sobre a família. As nossas lágrimas nesse funeral rolaram manchadas de sangue, mais uma vez, de alguém inocente que perde a vida num atentado cruel e covarde como esse. E milhares de casos pelo Brasil se repetem porque no Brasil nós não temos um ferramental para punir adequadamente as pessoas que cometem crime de morte. Eu costumo dizer, e você vai concordar comigo, no Brasil, Sua Excelência é o réu, não é o juiz, não é o corpo de jurados, não é o promotor, não são as testemunhas. Nós vivemos esse paradoxo. E foi agora, no próximo 11 de agosto, nós vamos completar o 2º ano da morte de Patrícia Acioli. Em setembro de 2012, nós trouxemos a Brasília cerca de 1.500 juízes e promotores a dizer ao Congresso, a protestar em Brasília e a dizer ao próprio Supremo que nós não concordamos com essas leis desatualizadas. Segurança de magistrado é prioridade. A MB acabou de realizar um curso nos Estados Unidos da América, levando um representante de cada tribunal para receber instruções em torno da segurança devida a cada magistrado brasileiro. Onde um juiz não tem segurança, muito menos o povo. E isso depende do nosso Congresso brasileiro. É preciso mudar essas leis e eu vejo essa manifestação de milhares de jovens aí pelo Brasil, enquanto pacífica a manifestação, ela tem que ser prestigiada, porque gente que não falava há anos, botou a boca no trombone, falou realmente da sua resignação, das prioridades que o Brasil tem e deve ter como um país de primeiro mundo. Não basta
Copa das Confederações, Campeonato Mundial de Futebol, Olimpíadas, nós precisamos ter aqui uma Olimpíada da Paz. E nessa Olimpíada da Paz, você, jovem brasileiro, tem trazido uma grande contribuição. Porque na minha época era a geração cara pintada. Saímos às ruas pedindo que o presidente fosse retirado do poder, fizemos um monte de coisas e sofremos consequências graves em razão da nossa opção política. E hoje, aquela geração que passou um largo trecho da vida olhando para a tela do computador, olhou para a rua, saiu para a rua e não gostou daquilo que viu em matéria de políticas públicas no Brasil de hoje. Como é que é para o senhor, que já tem 32 anos de magistratura, presenciar casos como o da juíza Glauciane, da juíza Patrícia Scioli? Ao todo, 5 magistrados já morreram no exercício da profissão, não é isso? Exato. Nós temos mais de 170 magistrados ameaçados nos números divulgados pelo CNJ. É algo muito triste para um país que quer ser civilizado. Na Itália, mataram um juiz e um promotor. A justiça italiana fez uma verdadeira revolução. Desmantelou a máfia italiana, mandou para trás das grades 1.500 mafiosos. Aqui se mata um juiz, se mata uma juíza, se cometem atentados, porque a sociedade brasileira, ela olha pensando que está garantida e não está. Nós mandamos para trás dos muros de concreto opacos das penitenciárias aqueles que violam a lei penal. E pensamos que com isso está resolvido o nosso problema. Não. Ali começa o problema da sociedade. Uma população desumanizada, que não tem seus direitos humanos respeitados, ela voltará depois para agredir de novo a sociedade. E lá, de dentro dos presídios, ficam tramando uma maneira de fugir, uma maneira de cometer atentados contra autoridades fora dos presídios. Eu fico muito triste, Renata, quando eu vejo, telespectador, colegas que estão escoltados há mais de 10 anos. E atualmente são cerca de 400 magistrados ameaçados, segundo a MB, não é isso? Exatamente. Então, isto nos traz grande dor, não é? Ainda agora, no Espírito Santo, nós fizemos uma manifestação num domingo ensolarado e na rua, de braço dado com o governador, com o prefeito, secretário de segurança, com várias autoridades, sobretudo com os nossos colegas da Associação de Magistrados do Espírito Santo, Sérgio Ricardo e outros mais, e o pai do nosso colega Alexandre Martins. E por que esse protesto de milhares de pessoas na rua? Porque, Sua Excelência, os acusados serem os mandantes do assassinato do Alexandre Martins, até hoje não sentaram no banco dos réus. Aqueles executores diretos já foram julgados e condenados, mas aqueles acusados de serem os mandantes, até hoje, não foram julgados. A MB pediu celeridade nesse caso, né? E nós pedimos, inclusive, ao CNJ a inclusão desses processos no projeto Justiça Plena. Constituímos advogado para acompanhar esses casos ao lado do pai do Alexandre Martins. Mas, mais uma vez, num preito de dor, nós ali nas ruas de Vitória, no Espírito Santo, nós não tínhamos o que dizer para o senhor Alexandre, pai do nosso colega Alexandre Martins, que teve a desventura de ver um seu filho assassinado barbaramente, e até hoje aqueles que são acusados de serem mandantes não foram julgados. Por quê? E esse talvez seja um bom mote para a nossa juventude que se manifesta nas páginas de internet, nas ruas, nas praças, a mudança imediata da lei penal. Eu sou juiz brasileiro, juiz criminal brasileiro, de mãos e braços amarrados. Não é porque eu não tenho uma lei adequada para aplicar àqueles que violam gravemente, aqueles que matam, sequestram, não tem uma lei atualizada. E mais, 500 mil de brasileiros presos, 160 mil mandados de prisão, mais de 160 mil mandados de prisão a cumprir, sem vagas nos estabelecimentos penitenciários. Ou seja, nós precisamos, para que o sistema penal funcione,
de presídios, de lugares onde as pessoas cumpram a pena. E mais do que isso, que as colônias e os lugares onde as pessoas sejam recolhidos, Renata, não seja um telespectador um lugar de passar férias. Tem que ser um lugar para cumprimento de pena com trabalho, com estudo e reinserção social. Muito obrigada. No próximo bloco, o presidente do MB, Nelson Calandra, vai falar sobre a segurança dos magistrados. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Estão abertas até o dia 4 de setembro as inscrições do 5º Encontro Nacional dos Juízes de Infância e Juventude, realizado pela Escola Nacional da Magistratura. 50 vagas estão disponíveis no curso, que vai ocorrer de 16 a 18 de outubro no Tribunal de Justiça de São Paulo. Garanta sua vaga no site enm.org.br. Estamos de volta com o programa da MB O Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre o assassinato da juíza Glauciane Chaves de Mello, que foi morta a tiros pelo ex-marido dentro do fórum onde trabalhava na comarca de Alto Taquari. Agora, o presidente da MB, Nelson Calandra, vai falar sobre a segurança dos magistrados. Doutor Calandra, no início da sua gestão foram criadas 2 secretarias, a de segurança dos magistrados e a de assuntos da mulher magistrada. A segurança dos magistrados fazem parte da luta diária da MB? Nós, inclusive, acabamos de remeter um ofício ao presidente Joaquim Barbosa, reclamando que na resolução do CNJ, que cuida da segurança nos fóruns, houve omissão completa em relação à Justiça do Trabalho. Então, estamos pedindo também os colegas do Direito do Trabalho, tão importante segmento, seja incluído. E a MB não se cansa de propiciar à magistratura cursos no Brasil e fora do Brasil em termos de preparar o magistrado para enfrentar o desafio que é cuidar da sua própria segurança. Porque nós, em algum trecho da história, fomos abandonados. Antigamente, nós tínhamos a segurança no interior dos fóruns cuidada pela Polícia Militar. E por uma filosofia de governos passados, a Polícia Militar gradativamente foi sendo retirada do fórum. Hoje nós temos que tratar com segurança desarmada na maior parte dos estados e pessoas que não têm formação militar nenhuma para poder enfrentar o desafio da segurança. E ficamos perplexos com esse tipo de opção. E foi por isso que no ano passado, em julho, a MB logrou aprovar uma nova lei cuidando da segurança interna nos fóruns. De um lado, nós obtivemos a possibilidade dos agentes de segurança dos tribunais receberem treinamento adequado e portarem armas de imobilização e de defesa, e de outro lado, obtivemos também a possibilidade de fazermos julgamento colegiado sempre que envolvidas organizações criminosas. É uma luta muito intensa e sem cessar que a MB tem se empenhado dia e noite para poder dar alguma tranquilidade aos colegas. Mas faltam verbas, Renata. Não há um investimento sério em termos de segurança. Em São José dos Campos, a parte matou o advogado da mulher. Em Rio Claro, enviaram uma bomba para a juíza porque não gostaram da deliberação que ela havia tomado. No Maranhão, invadiram um fórum e picaram a faca às trajes forenses da juíza. E em várias localidades há colegas gravemente ameaçados. E é por isso que a MB cuida da segurança do juiz, reclamando perante o CNJ, falando com o ministro da Justiça, falando no Conselho de Secretários de Segurança e, mais do que isso, batendo dia e noite na mesma tecla. Nós precisamos melhorar a lei penal e melhorar os presídios brasileiros para podermos ter segurança não para o juiz, mas para a nossa população. Né? Um fórum que não tem um detector de metal, fica difícil, né? Garantir a segurança. Não há esse investimento e não adianta nada ter o detector de metal se não tiver um policial armado, né? Depois do detector de metal. Eu me lembro, tempos atrás, um assalto no Fórum do Jabaquara, em São Paulo, e passaram no detector de metal, apitou, acendeu as luzes,
mas os guardas não tinham arma nenhuma e a pessoa que estava entrando estava com uma arma de guerra, uma metralhadora, não é? Então não havia um policial para conter aqueles indivíduos. Mas fique tranquilo, há segurança no fórum porque nós temos autoridade moral conferida pela Constituição e por você. E o juiz brasileiro é, sobretudo, um corajoso, um lutador, o juiz, a juíza, principalmente as mulheres. 2 delas já, infelizmente, vitimadas nesse confronto entre o crime e a lei. E sobre a Secretaria de Assuntos da Mulher Magistrada, como é que tem sido feito o trabalho da MB? Nós fizemos um trabalho muito intenso pela criação da Secretaria da Mulher Magistrada. Há estados que hoje as mulheres são maioria, há outros que ainda não são maioria, e nós ficamos muito felizes, Renato, com o fato de termos a mulher nos quadros da magistratura. No estado de São Paulo, a primeira mulher juíza é da minha turma, minha queridíssima colega Zélia Maria. Foi a primeira juíza a ingressar nos quadros da magistratura. Pena que não vieram há mais tempo, pelo menos no meu estado. E agora nós estamos no mês de setembro a realizar o 2º colóquio internacional sobre assuntos ligados à violência e às prerrogativas da mulher magistrada. Será em Fortaleza, no Ceará, e nós pretendemos relembrar a memória da nossa colega Glauciane e de outras tantas mulheres maravilhosas que povoam a história da magistratura brasileira. A MB recentemente realizou um seminário sobre femicídio aqui na Câmara dos Deputados, né? É verdade, nós fizemos um amplo debate sobre femicídio na Câmara dos Deputados, a MB se pronunciou favoravelmente. Muita gente vai dizer assim, mas por que femicídio se já tem o homicídio? Na verdade é para destacar, como nós fizemos com a aprovação da Lei Maria da Penha, ou seja, para destacar e para ter uma ferramenta legal que puna de modo mais severo aquele que tira a vida de uma mulher, não pelo simples fato de tirar, mas por sua condição feminina, abusando da sua fragilidade física muitas vezes. E nós não temos dúvida que o femicídio vai colocar o Brasil em condição de paridade e igualdade com os países mais evoluídos do mundo, que já tratam desse modo o crime cometido com a mulher, contra a mulher, em razão do gênero. Existe omissão do Estado na prestação da segurança dos magistrados? Há omissão, porque há décadas não há investimento na construção de presídios, no equipamento dos fóruns com barreiras eletrônicas, o policiamento realmente que deve estar dentro do fórum. Segurança interna dentro do fórum não é problema do tribunal só, é um problema de segurança pública. Há fóruns no Brasil que passa mais gente dentro de um fórum civil de São Paulo do que a população de muitas cidades médias brasileiras. São milhares e milhares de pessoas que passam e transitam num único prédio. O Fórum Criminal de São Paulo e tem lá um presídio com capacidade para 800 presos. O trânsito de presos é maior muitas vezes que a quantidade de presos em vários estados brasileiros. Então, nós temos que ter investimento em segurança, e segurança é opção política de um povo. Muito obrigada. No próximo bloco, o presidente do MB, Nelson Calandra, vai falar sobre as ações do MB em defesa das prerrogativas da magistratura. Não sai daí, a gente volta em instantes. Ser juiz do Amapá é gratificante porque foi um estado com o qual eu me identifiquei. No Amapá hoje tenho minhas raízes e acredito que dou o máximo de mim para servir a população e me sinto realizado no exercício da minha atividade. Os magistrados interessados em participar da 2ª edição do projeto Coletâneas, promovido pela Secretaria de Cultura da MB, podem enviar seus trabalhos até o dia 30 de junho. Cada participante poderá apresentar até 3 textos que não precisam ser inéditos e devem ser encaminhados para o e-mail colegiado@amb.com.br. As coletâneas serão lançadas durante o 5º Encontro Nacional dos Juízes Estaduais, que será realizado de 24 a 27 de outubro em Florianópolis.
Estamos de volta com o programa da MB O Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre o assassinato da juíza Glauciane Chaves de Mello, que foi morta a tiros pelo ex-marido dentro do fórum onde trabalhava, na comarca de Alto Taquari, e a segurança dos magistrados. Agora, o presidente da MB, Nelson Calandra, vai falar das ações da MB em defesa das prerrogativas da magistratura. Doutor Calandra, como tem sido o empenho da MB em defesa das prerrogativas da magistratura? Você que é tão sedento, tão ansioso por justiça, o seu processo está demorando. Nós, juízes, muitas e muitas vezes também somos protagonistas e precisamos de justiça para nós próprios. A introdução do CNJ trouxe um poder imenso para um órgão que concentra muitas vezes e nos seus primeiros passos pode errar e muitas vezes erra e acontecem injustiças graves. A colega Clarice Andrade, do Pará, foi vítima da mais grave injustiça que eu já presenciei durante toda a minha existência como cidadão brasileiro e como magistrado. E ela foi responsabilizada pela custódia de uma presa quando essa responsabilidade era da delegada de polícia. A delegada foi promovida e a nossa colega aposentada compulsoriamente. E isso nos trouxe grande dor para ela, para a família, a repercussão na mídia. Nós assistimos tudo isso e nos defendemos e defendemos a nossa colega com muito empenho, porque ela foi realmente injustiçada. Outros colegas foram também injustiçados e a MB, não é que a MB defenda juízes que cometam erros. É bom deixar bem claro isso, Nós né? odiamos o erro, isso é que é bom que o povo saiba, mas nós prestigiamos o direito de defesa. Porque muitas vezes, numa inobservância do direito de defesa, se comete uma grave injustiça. Então, a formalidade do processo foi feita para defender o cidadão brasileiro. E não é possível, quando vai julgar um juiz, nenhuma formalidade seja obedecida. Ainda recentemente, eu vi um colega sendo aposentado, colega Jaquim de Pernambuco, aposentado compulsoriamente porque um réu condenado por ele achou que era pouca a pena que o Tribunal de Pernambuco havia imposto a ele, uma pena de censura. E ele acabou aposentado compulsoriamente. Então se prestigiou a ideia de que alguém condenado pode pretender impor sanção mais severa. Então a MB estava lá acompanhando, ajudando o colega, mas muitas vezes, como é um órgão novo, muitas vezes se erra no veredicto. E esse veredicto, por exemplo, foi completamente equivocado, como foi de Clarice Andrade, como foi da nossa colega Luizima, lá do Piauí, que acabou reconduzida, ambas acabaram reconduzidas ao cargo. Então, defender prerrogativas, às vezes não é simpático perante a mídia, a opinião pública, mas nós temos que fazer justiça para o juiz, para que o juiz não possa fazer injustiça contra você, que é parte do processo. E muitas vezes acontece. E é para isso que existe o tribunal, os tribunais locais, o Tribunal Superior de Justiça e o próprio Supremo, que são ferramentas para eliminar erros judiciários, para eliminar erros nos julgamentos. E nós ficamos felizes. Nossa gestão criou uma secretaria voltada à defesa das prerrogativas, onde colegas mais experientes ouvem aqueles que são acusados, encaminham a defesa, acompanham as inspeções do CNJ, né, em cada localidade do Brasil. Né, muitas vezes nós temos que nos opor àquilo que diz o corregedor, mas fazemos isso com muito respeito, com muito carinho, como fizemos com a ministra Eliana, fazemos agora com o ministro Falcão, porque não é possível poderes sem limite. E o limite é a Constituição brasileira, que é a grande regente da vida de cada um de nós. A Constituição brasileira e as leis do país. Elas devem ser rigorosamente cumpridas por nós, juízes, e obedecidas por você, cidadão brasileiro. É a única maneira de alcançarmos a paz. Ainda que a lei tenha lá os seus defeitos, e Getúlio Vargas dizia: a lei, ora, dona lei, não é? Ele foi um homem com poderes totalitários
e ele passava por cima da lei. E ele dizia, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Nós não, nós aplicamos a lei brasileira, procuramos ser justos, transparentes, corretos na nossa jurisdição. Doutor Calandro, o senhor falou que a MB tem a diretoria de prerrogativas dos magistrados. Os magistrados que estiverem com suas prerrogativas violadas, eles podem procurar a MB de que forma? Quem tiver alguma reclamação pode enviar para presidência@mb.com.br. É o endereço eletrônico onde nós vamos receber os pedidos de socorro dos magistrados, e mesmo você que tem alguma crítica e que queira endereçar a nós, pode mandar que nós vamos também responder as suas mensagens ou enviar para o site. Fale com o presidente no site da MB, www.mb.com.br. Doutor Calandra, para a MB, o retorno dos juízes que foram afastados das suas funções representa o quê? Representa resgate de dignidade, representa um restabelecimento da verdade. Então, nós ficamos sempre muito felizes quando restabelecemos a verdade e mostramos que aquela punição extrema não era devida para aquele caso concreto. O auxílio alimentação, por pouco, não foi retirado da categoria. Foi uma luta intensa da MB para garantir esse benefício? O promotor que sentava do lado do juiz ganhava mais do que o juiz. E nós propusemos ao CNJ uma resolução que acabou relatada pelo conselheiro Felipe Locke, que é oriundo do MP, assegurando a simetria entre a magistratura e o Ministério Público. E por essa simetria, os promotores que já tinham esse valor do auxílio, que já possuíam esse valor do auxílio alimentação, passaram a ter, isso foi estendido para a magistratura. E o conselheiro Bruno Dantas, por provocação de um sindicato de servidores do estado de Santa Catarina, acabou proferindo uma liminar, mandando não pagar o auxílio alimentação a nenhum magistrado estadual, quando já havia sido pago para a magistratura federal, e a condição de total disparidade. Nós lutamos muito, mostramos através dos nossos advogados e nós próprios, junto ao Conselho Nacional de Justiça, que há um perigo inverso, quer dizer, o magistrado que é vitalício, ele não vai fugir, não vai deixar de pagar se amanhã for considerado indevido esse valor. O que não é possível é partir do pressuposto e dar uma liminar, com todo o carinho que eu tenho pelo conselheiro Bruno Dantas, retirar um benefício que foi instaurado a partir de uma resolução do próprio CNJ. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Roque Mesquita, sou desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, magistrado há 37 anos. Resolvi ingressar na magistratura porque sempre entendi que ser magistrado é uma das funções mais nobres que um ser humano pode desempenhar junto à sociedade, porque trabalha para harmonizar as relações entre as pessoas que compõem a sociedade. E o conselho que eu dou para você, que deseja também ingressar, é ter uma vida muito regrada, disciplinada, ser ordeiro, ter muita ordem no seu dia a dia. É importante fazer um projeto de estudos e segui-lo à risca, com muita disciplina, com muita renúncia, porque o mérito é só seu, você deve se esforçar muito, e isso você pode fazer. Agradeço ao presidente da MB, Nelson Calandra, pela entrevista. Eu queria agradecer a você que nos honrou com a sua audiência, dizer da alegria que eu tenho de participar do Brasil Justiça, um programa com um Brasil muito grande e uma justiça muito grande para cada um de nós, e me despeço com aquele meu jargão de sempre, que não falte na mesa de cada brasileiro o pão da justiça. O nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.